O vídeo de hoje me veio Vendo vídeos aleatórios, eu vi dois vídeos que me chamaram a atenção. No primeiro é uma moça que ela desabafa o fato de que ela quer que um cara que ela conheceu se sinta atraído por ela, que o cara a deseje. Ela admite, que não tem interesse nenhum, cara, mas ela quer que esse cara a queira e ela sofre com isso. O segundo vídeo é de um rapaz que chora ao descobrir que o filho de 8 anos não é dele. O cara se casa, a mulher está grávida, o filho não é dele. O que isso nos mostra? Como as mulheres podem ser manipuladoras e controladoras. O homem nessas situações é o submisso. A mulher, ela é e sempre foi muito venerada, e colocada no pedestal. Por isso a necessidade delas dessa validação. Não é incomum homens casados chamarem as mulheres de patroa, minha dona, minha rainha e tantos outros adjetivos enaltecendo a mulher depois de casado. Tem uma explicação para isso, porque as mulheres são senhoras do lar, são senhoras no sentido de donas, as donas da casa. A palavra economia tem origem na Grécia Antiga. Ela vem do termo oikonomia, que é a junção de duas palavras. Oikos, que significa casa ou lar, e nemo, que significa administrar ou gerenciar. Economia, na Grécia Antiga, significava administração da casa. Com o tempo, esse conceito foi ampliado para incluir a administração dos recursos de uma sociedade, como nas áreas de produção, distribuição e consumo de serviços, bens e serviços. Então, a oikonomia, essa administração do lar, na Grécia Antiga, era responsabilidade atribuída às mulheres. Majoritariamente, as mulheres eram encarregadas de gerir os recursos domésticos, a alimentação, a confecção de roupas e a organização do trabalho dos escravos, caso a família possuísse escravos. Essa administração doméstica incluía tarefas como armazenar mantimentos, supervisionar a preparação das refeições e garantir o bom funcionamento da casa no dia a dia. Aos homens, ficava atribuído trabalhos mais envolvidos na vida pública, política, militar e comercial. Eram os homens que iam às guerras, tinham a obrigação de saber lutar, tomavam decisões sobre os negócios e a economia externa da casa, enquanto as mulheres cuidavam das questões internas e domésticas como uma forma de gestão essencial para o funcionamento familiar. E isso reflete até os dias de hoje, o homem tomando a postura daquele que protege e a mulher ainda tida como um sexo frágil a ser sempre protegida. Muitas mulheres agem como uma criança eternamente, que precisa de proteção. Então, ao homem foi atribuído o dever de bravura e às mulheres bastava a doçura e depois todo o controle da casa e das contas. O homem fazia dinheiro e a mulher controlava as contas. Na questão da conquista, nos jogos de sedução para os relacionamentos, também sempre houve um padrão em que a mulher se comportava na posição de presa e o homem assumindo o papel de caçador. Então, é instintivo de muitas mulheres querer ser desejada, pois elas querem que os caras as valorizem, mesmo elas sem interesse algum nele. Ela só quer ver o cara se arrastando aos pés dela. E no caso da mulher que engravida de outro cara e acha um inocente para se casar com ela, fica óbvio que essa mulher só queria alguém que a bancasse, que lhe fornecesse provisão. A machosfera fala bastante desse tipo de mulher. As honradinhas que se arrependem de uma vida promíscua e encontram um betinho apaixonado. Não é incomum muitas mulheres, mesmo depois de casadas, ainda querer sair para dançar e para uma baladinha, e muitas delas com os maridos do lado, porque elas ainda precisam desse ambiente da balada, do salão de dança, para que todos os olhares sejam voltados para ela. Mesmo que essa mulher não tenha interesse algum em trair o marido, ela precisa dessa validação social. Já presenciei mulher que de final de semana, com o marido do lado, estava de moletom todo rasgado, toda descabelada, toda esculhambada para ir até a padaria. Mas segunda de manhã, para ir ao trabalho, estava com a roupa mais justa que tinha, maquiagem, perfume, salto alto, a menor calcinha que tivesse, que com a desculpa de não é para marcar na roupa. E para que isso? Obviamente para a validação tanto dos marmanjos do trabalho
quanto das outras mulheres, até porque elas se arrumam com essa intenção também de provocar as outras mulheres, as chamadas inimigas, pois mulheres odeiam mulheres e vivem competindo umas com as outras. Quantas vezes você não presenciou mulheres colocando indiretas no status do WhatsApp para as inimigas? Isso pode ser atribuído a como a sociedade se desenvolveu diante dos papéis masculino e feminino. Homens sempre vão querer as mais belas, e as mais belas vão sempre conseguir aquele que lhe dará mais provisão, que não a deixará passar por dificuldades financeiras. Por isso a disputa entre elas. Hoje em dia, mesmo sem pensar dessa forma, as mulheres ainda têm a competitividade muito forte entre elas, seja por um cargo na empresa, ou por ser a mais querida numa roda de amigos, ou qualquer outro motivo. Você até pode estar dizendo que isso é uma generalização, que nem todas são assim, ou que conhecem mulheres diferentes disso, ou que é só um exagero. Mas entenda que generalizar é diferente de universalização. Universalização é quando não há exceções, como por exemplo, todo indivíduo que nasce com cromossomos XX é do sexo feminino e com cromossomos XY é do sexo masculino. E isso é uma universalização, pois não há exceções. Generalizações como as usadas aqui são apenas para constatar um padrão que não necessariamente será seguido por 100% das mulheres. Espero que vocês entendam essa diferença. Lembrei também de um outro caso de um conhecido meu, que teve uma namorada virgem. Eles ficaram juntos por um tempo e ele achava que ia se casar. Mas a interferência da família dela, principalmente da mãe, primas e tias, que falavam que ela não podia se casar com o primeiro sem experimentar outros tamanhos e cores diferentes, pois sem isso ela se arrependeria mais tarde, por não ter experimentado outros caras. Coincidentemente, essa moça era de uma família de petistas fanáticos. Será que isso pode ter influenciado de alguma forma o pensamento progressista? O bom é que ela era sincera de contar o que a família falava para ela. Para o cara, a família dizia adorar ele. Obviamente que, com tantas intromissões, ele pulou fora. Foi um livramento, pois semanas depois ela já estava no carro de um cara do trabalho dela. Ela não perdeu tempo em seguir os conselhos familiares mesmo. Esse caso é engraçado porque esse mesmo cara me conta que anos depois, essa moça já tinha casado com um outro cara, já tinha uma filha, e foi atrás dele se dizer arrependida de ter saboreado o rodízio de linguiça. Homens, para a sociedade, só valem pelo que produzem. Voltando ao exemplo da mocinha que queria ser desejada, obviamente se o cara fosse um qualquer, talvez ela não tivesse esse mesmo sentimento. Imagino que era um cara forte, no shape, definido, com um relógio esportivo no braço, Apple Watch, chegando na academia com um carro bacana. Imaginem ser um gordinho com a camiseta justa, com a barriga pulando pra fora, todo suado, sofrendo pra puxar peso. Será que ela ia sentir a mesma coisa? E esse outro cara com esse shape, qual é a mensagem que ele passa? Obviamente que ele é disciplinado, que ele tem como prover uma família e que pode proteger uma mulher, mesmo que ela não pense assim conscientemente. Isso quer dizer que ela é interesseira? Não necessariamente, é só o subconsciente trabalhando, pois da mesma forma que a beleza importa tanto para os homens, a capacidade de prover uma família, de sustentar, de proteger importa para a mulher. Tanto que mulheres que nascem em lugares mais pobres, mas que têm uma beleza fora do comum, não ficam por lá por muito tempo. De alguma forma a sociedade vai tirá-la dali. Pode ser ou um cara de uma condição financeira muito melhor, ou uma carreira, ou alguma coisa na internet. Sem falar isso também, né? E muitas delas também começam a vender a própria imagem na internet. Já com o homem, o padrão é outro. Essas normas culturais foram construídas ao longo do tempo, homens sempre vistos como protetores e provedores, responsáveis por garantir a segurança e sustento da família, enquanto as mulheres cuidavam das tarefas domésticas e da criação dos filhos. Essas expectativas criaram um padrão no qual a masculinidade vai ser sempre associada a força, sucesso e responsabilidade financeira. É só ver como a mídia, com filmes e novelas, que corromperam a mente da sociedade com um amor romântico. Esse padrão sempre foi reforçado também pela mídia que consumimos. Muitos filmes, novelas e séries corromperam a mente da sociedade com o amor romântico. Muitos dos filmes e séries favoritos das mulheres são recheados de imoralidades, relativização da maldade, banalização da promiscuidade e tantas outras coisas. Para citar como exemplo aqui, uma série adorada por mulheres na década de 90 ou início dos anos 2000, eu acho, era Sex and the City, com mulheres vivendo vidas luxuosas e trocando de parceiros, e até traindo eles. Tem também uma outra série chamada Grey's Anatomy, em que o foco não é o hospital onde eles trabalham, e sim muito mais em todo mundo comendo todo mundo, trocando de casal,
traindo e tudo mais. E é uma série com muitos temas progressistas. E quem é o público-alvo dessas séries? As mulheres. Por fim, para não me estender muito nisso aqui, quantos caras você conhece que amaram o filme Titanic, um clássico que muitas mulheres adoram, aclamado como o filme mais romântico de todos os tempos, que conta a história de uma idosa que dá mais valor à memória de um cara desconhecido que ficou sapecando ela por 2 dias em um navio, mesmo ela estando noiva de outro cara, do que toda a sua família à sua volta em seu leito de morte. Como um filme que normaliza o adultério e a promiscuidade pode ter afetado o imaginário dessas mulheres hoje em dia. Quero fazer um vídeo em breve falando sobre como filmes e séries influenciam a sociedade e como certos títulos têm mais efeito em homens e outros em mulheres. Por isso, o importante é que você foque em você mesmo, para não se prender a esses padrões. É necessário que vocês invistam seus esforços em si mesmos, sem carregar o peso das expectativas ou da opinião dos outros. Defina um propósito claro e tenha metas realistas. Disciplina e foco é importante. Mantenha-se consistente no que é importante, seja no trabalho ou nos estudos. Lembre-se que pequenas ações diárias acumulam grandes resultados no longo prazo. O mundo está em constante mudança e você deve ter a capacidade de se adaptar, então nunca pare de aprender. Seja por meio de cursos, leituras ou novas experiências. Faça exercícios, tenha uma alimentação saudável e descanso adequado. Isso é essencial para o desempenho em todas as áreas da vida. A saúde mental também precisa de atenção, já que a base da sua resiliência é a clareza dos pensamentos. Se cerque de pessoas que apoiam o seu crescimento, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Pessoas com o mesmo objetivo nos ajudam a se manter no foco. Procure gente com pensamento parecido e interesses em comum sempre. Aprenda a gerenciar suas finanças com sabedoria, poupando e investindo de maneira estratégica, pois isso é essencial para a estabilidade e prosperidade a longo prazo. Alimente a sua força interna e lembre-se que você não precisa da validação de ninguém. Esteja em paz consigo mesmo, estude, se especialize, se exercite, pois a jornada será solitária muitas vezes. Mas é isso que te fará uma pessoa mais forte, mais centrado e mais capaz no futuro. Fiquem com Deus e até a próxima.